A paz do Senhor. Meu nome é pastor Edmar de Oliveira e nós vamos falar hoje da lição de número 3, que fala sobre a ignorância de uma geração. Quando nós falamos a respeito de geração, nós sabemos que nós estamos trabalhando com um grupo que compõe mais ou menos 40 anos. É uma média de uma geração. E quando nós falamos dessa média de geração, o texto escolhido aqui, para nós estarmos falando a respeito desse assunto, é justamente o texto de Juízes, que vai do capítulo 2, o versículo 8, até o versículo de número 11. É bem verdade que é apenas um referencial, mas que trata de coisas importantes a respeito de uma geração. E nós queremos aqui estar enfatizando uma coisa muito importante, que é a questão da verdade aplicada da revista, que diz assim, toda geração que desprezar o ensino da vontade do Senhor estará escravizada por uma sutil vã maneira de viver, ficando à mercê do servilismo alheio, como aconteceu aos filhos de Israel. O que nós queremos aqui, queridos, talvez de uma forma bem objetiva, dentro do tempo que nós temos, é dar a você a possibilidade de você desempenhar e desenvolver melhor o estudo a respeito dessa geração. Ao falar sobre essa ignorância de uma geração, o autor ele começa aqui justamente no tópico 1 falando a respeito da geração de Josué. Porque a geração de Josué foi uma geração vitoriosa. O tema do livro de Josué diz justamente sobre vitória e abrange a realidade de que tudo deu certo, né? Eles foram bem-sucedidos. Por quê? Porque atentaram à vontade de Deus. Se você for observar desde o período do momento em que Deus se apresenta a Josué até o final do seu desfecho, entre guerras e batalhas e aprendizados, tudo deu certo porque eles voltaram plenamente para o Senhor. Então diz aqui, realmente em Deuteronômio, que é um livro que fala justamente sobre uma preparação para a entrada na terra de Canaã, dando continuidade ao que tinha sido desenvolvido no livro de Números, depois da peregrinação no deserto por 40 anos. Essa geração que se ergue-se uma geração amadurecida, experiente porque passou por dificuldades, por circunstâncias, e agora sabe que o caminho da vitória é justamente se submeter à vontade de Deus. Não importa o tamanho do obstáculo ou da dificuldade, mas ele se submete a Deus pelo ensino da palavra, pelo exercício que os mestres deram a eles e pela experiência vivida pelos seus pais. Então, o tópico de número 1 diz aí, os grandiosos feitos de Deus, a vontade de Deus para o povo e as conquistas das terras. Isso foi alcançado por quê? Porque observaram o direcionamento de Deus. Juízes capítulo 2, versículo de número 7, está colocado aí, se você puder depois observar, o povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então eles absorveram a realidade. Os seus pais passaram para eles a importância de estar com Deus. Essa lição é uma lição muito pedagógica, porque ela fala dos pais para os filhos e dos filhos atentarem aos ensinamentos dos pais. Tem uma responsabilidade no que diz respeito a nós estarmos promovendo a educação cristã, a educação espiritual, a partir do princípio da Bíblia, da palavra de Deus. A lei maior que nos rege, que nos direciona, que é a Bíblia Sagrada, com suas doutrinas e direcionamentos. Uma vez isso acontecendo, irmãos, nós vamos realmente realizar grandes feitos. Nós vamos estar realmente envolvidos em aspectos espirituais, social, econômico e familiar bem-sucedidos. Então esse tópico fala a respeito dessa geração de Josué que alcançou todas essas direções. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, que nós precisamos aprender, é que todas as coisas em nossas vidas, elas são desenvolvidas como se fosse um momento de deserto, né? É no deserto que nós crescemos. É no deserto que nós alcançamos maturidade.
É no deserto que nós compreendemos a vontade do Senhor. E isso se torna curioso, que foi justamente essa geração do deserto que vai entrar para Canaã, que é uma geração amadurecida. E o que nós observamos nisso? Aí nós já vamos entrar no tópico de número 2 para dar uma fortalecida nessa verdade. É que aqui há um tempo determinado para todas as coisas. E nesse tempo determinado para todas as coisas, que se resume no tempo de nascer e o tempo de morrer, a questão educacional, a questão de instrução, a questão de transferência de ensino, de pensamento, é uma coisa importantíssima. O tópico 2 fala sobre a importância de um legado, ou seja, você transmitir aquilo que você recebeu de maneira autêntica, considerando e respeitando exatamente a questão das gerações e dos tempos, mas não deixando de passar o que deve realmente ser passado. Infelizmente, Israel, após a morte de Josué e após aqueles que vieram, que receberam do seu ensino, perderam essa ótica, essa visão. Deixaram de atentar aos ensinos e deixaram ser seduzidos pelo paganismo, pelos rituais de fertilidade, por tudo aquilo que, infelizmente, não agrada ao Senhor. Perderam a noção da moral, perderam a noção do propósito de Deus. Consequentemente, isso passou a ser promovido no meio deles as práticas que eles outrora rejeitaram. Uma coisa muito interessante que nós temos que observar é que Deus estabeleceu que eles não se envolvessem com as coisas da terra a qual eles passariam a possuir. Quando as gerações foram morrendo, a geração de Josué, a geração daqueles que tomaram posse da terra, e os outros foram nascendo na terra, eles foram deixando-se seduzir, perdendo a ótica. E uma coisa que me preocupa, eu acredito também que deve preocupar você como professor, é justamente por procurar traçar um quadro do desenvolvimento cristão também nos nossos dias atuais. Procurar traçar um método, um caminho, aonde os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical possam refletir se nós estamos realmente agregando ou se nós estamos perdendo valores que são importantes no desenvolvimento da nossa vida cristã. A geração que cresceu em Canaã foi uma geração tomada pela ignorância. Foi uma geração que não conhecia o Senhor. Capítulo 2, versículo 10 de Juízes diz muito bem, observe bem o que está dizendo. Olha, depois de toda aquela geração foi reunida a seus pais e surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Perdeu-se a mentalidade, perdeu-se a direção, perdeu-se o foco. Irmãos, nós não podemos perder as nossas raízes. A minha história, a sua história está nas raízes. Eu sou o que sou porque eu recebi por herança de meus pais algumas características, alguns valores que são fundamentais. E nós não podemos perder isso. Como crentes que somos, como assembleianos que somos, como seguidores de Cristo que somos, nós não podemos perder as nossas raízes espirituais. Faça um quadro e analise isso juntamente com os seus alunos. Observe bem o que a lição fala a respeito dessa ignorância. Olha, que eles conquistaram e cresciam, mas cresciam fragilizados pela sedução do culto a quem? A Baal e a Astarote. Eles entraram nesse caminho de tal maneira que até os seus próprios filhos foram oferecidos em sacrifício para serem mortos em favor desses deuses. Isso é algo diabólico. Será que nós, de uma certa forma, não estamos também oferecendo os nossos filhos, seduzidos por aquilo que a terra está nos oferecendo? Quando nós colocamos nas mãos deles um iPad, um notebook, um acesso à internet, um celular avançado, e não os instruímos a assimilar essa realidade junto com a verdade bíblica e com a verdade cristã, será que nós também não estamos entregando os nossos filhos à sedução desse mundo e ao que esse mundo pode oferecer? Precisamos pensar nisso. Faça um paralelo trabalhando essas ideias.
Procure em algumas pesquisas e analise por parte de psicólogos e até mesmo de algumas circunstâncias bíblicas se os nossos filhos estão tendo a mesma dinâmica e o mesmo desejo de buscar a presença do Senhor da forma que deveria realmente ser feito. Qual é a extensão e a preocupação e o aprofundamento da oração que esses jovens estão praticando? O que é que nós estamos passando para ele? Porque, na verdade, queridos, nós temos que entender que somos nós que temos que dar alguma coisa a eles. Muito se é cobrado da juventude, da adolescência. Mas o que nós, como pastores, como obreiros, como servos, como pais, como educadores, como referenciais, o que é que nós estamos transmitindo a essa nova geração para que nós possamos também estar exigindo alguma coisa deles? O que aconteceu porque o ensino foi sendo fragilizado, ou seja, ficou superficial. E quando algo não tem atração, não tem motivação, a tendência é se seduzir, é se encantar por outras que de repente trazem uma maior fascinação. Nós temos que entender que essa lição que ela trabalha é justamente a busca de uma profundidade na espiritualidade, por intermédio daquilo que a palavra pode nos acrescentar. Porque se isso não acontecer, o tópico 2.2 diz aqui, vai acontecer o quê? O abandono das raízes. Uma vez isso acontecendo, olha, os valores serão substituídos à medida que o tempo passa. Olha, é muito interessante o que está colocado aqui. No entanto, para o cristão, ainda que os costumes e tradições passem, os princípios fundamentais da palavra de Deus devem continuar a nortear as suas vidas. Princípios. Jogue uma pergunta à sala, já que esse é um subsídio, pergunte: quais são os nossos princípios cristãos? Vamos ver quais são as respostas. Questione em sala de aula se os crentes que ali estão, os alunos que ali estão, se eles sabem, queridos, quais são as doutrinas fundamentais da Assembleia de Deus. Quais são as doutrinas fundamentais? E quem sabe até nesse quesito, você também possa pensar e analisar como é que você está lidando também com esse tipo de situação. Nós temos que pensar e nos policiar em relação a isso também, porque quem sabe nós estamos abandonando as nossas raízes. Vamos refletir um pouco sobre isso? Vamos pensar um pouco nessa situação? Olha, veja bem o que diz Deuteronômio 19,14, está colocado aqui na lição. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Estamos aqui nessa terra, aqui vivemos, aqui comemos, aqui construímos, é aqui que educamos os nossos filhos. Nós não podemos mover o marco da história de Deus nas nossas vidas. Procure levar eles no processo de conversão, quando eles converteram, a lembrar o que o Espírito Santo fez na vida deles. E perguntar, levar a eles a pensar, a refletir, a questionar aonde ficou tudo aquilo que Deus lhes acrescentou quando houve neles a mudança de vida. Há uma necessidade, talvez, aqui de nós refletirmos e pensarmos um pouco naquele termo grego, metanoia, que é mudança de mente. Quem sabe nessa lição você pode levar os alunos a mudar a sua mente e, consequentemente, a sua postura no que diz respeito ao proceder cristão. Você tem aqui nas mãos aqui uma lição fantástica para que você possa trabalhar essas ideias que eu estou lhe dando aqui. Anote essas ideias que eu estou lhe dando. Eu tenho certeza que você vai conseguir, através desse subsídio, irmão, fazer uma lição sensacional na aplicação diária. Porque, veja bem, isso acontecendo, irmão, vai levar eles a entenderem, então, que eles estão, de uma certa forma, não é uma questão de ofensa, mas uma questão, na questão da reflexão, entender que eles estão apostatando-se de Deus. Apostasia é coisa séria, é o abandono de Deus. Pense comigo, quantas pessoas você conhece que já abandonaram a Deus? Abandonar a Deus
Quando eu digo nesse aspecto, nesse sentido, não é estar dentro da igreja. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, participam dos rituais da igreja, cantam, oram, às vezes falam até línguas estranhas, carregam a Bíblia, mas não têm experiências com Deus. Não têm uma profundidade com Deus. Perderam a comunhão com Deus, perderam a sensibilidade e a presença do Espírito Santo. Isso é apostasia, é apostatar. Nós precisamos compreender isso, porque aqui, olha que coisa interessante. O contexto em que nós vivemos pode levar à apostasia. A forma como se vê a arte, a maneira como se observa a cultura e se envolve com ela, o uso de maneira inadequada da mídia que está aí, a forma que nos deixamos seduzir por essas situações que são tão fantásticas, isso nos leva à apostasia, nos leva à insensibilidade. E nós precisamos observar isso. Pontue isso com seus alunos. Traga para eles o que a mídia tem de melhor, mas aponte também os lados negativos que essa mídia tem influenciado a vida dos cristãos. Procure para eles como é que anda realmente a vida deles com Deus. Como é que está o diálogo deles com Deus. Como está a motivação deles para estar servindo ao Senhor. Isso é uma coisa que é muito importante de nós estarmos fazendo. E eu espero que isso lhe ajude no desenvolvimento da sua lição. Olha, veja bem aqui uma coisa muito interessante aqui, ó. O tanto que é fantástico nós observarmos isso aqui. Ele diz aqui, ó, lá no finalzinho, os encantos deste tempo presente, o Deus desse século, a tecnologia e outros mais, arrastam muitos incautos para a apostasia e a escravidão. Quem apostata de Deus se torna escravo de Satanás, se torna escravo do presente século, se torna escravo da globalização. E nós precisamos observar isso. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque isso traz justamente o que o tópico 3 está dizendo aqui, ó, o sofrimento. Quem apóstata, quem se distancia, quem deixa de observar os direcionamentos de Deus, ele passa a sofrer. Ele passa a ser alvo da ira de Deus. Agora é interessante, irmãos. Aqui, ó, o 3.1 fala sobre a questão do ardor da ira divina. Você sabe o que eu acho interessante aqui? Porque a ira de Deus, ela não está ligada, não há um desejo de Deus em destruir. A ira de Deus vem sobre a vida dos homens justamente para poder processar uma pedagogia, um ensino que lhes leve à conscientização de que eles estão fora da presença de Deus e por isso eles estão sofrendo. Deus não tem prazer em matar ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mas esse tem sido o caminho, o objeto usado por Deus para levar o homem e a mulher a compreender que eles precisam retornar ao Senhor. Pense comigo nisso. Porque veja bem, de que forma esse sofrimento vem? Não há crescimento. O crescimento ele é impedido. 3.2 fala sobre isso. A pessoa não consegue prosperar. A pessoa não consegue obter sucesso. A pessoa não consegue traçar objetivos que sejam realmente concretos. Ela perde o direcionamento de Deus. Jogue um questionamento na sua sala e pergunte para eles como é que está a vida profissional dele. Jogue para eles na sala e pergunte como é que está a vida familiar deles. Pergunte para eles como está a sua vida social. O que é que ele está contribuindo no que diz respeito à vida social? Qual é o reflexo, qual é a referência que a sociedade tem a respeito dele e qual é o que essa sociedade também está influenciando a vida dele? Um fato interessante, pergunte para ele como é que está o sucesso espiritual dele. Questione ele. Como é que está a preocupação dele? Se Jesus voltar, se ele tem a preocupação de se ele vai subir ou se ele vai ficar. É uma pergunta às vezes constrangedora, mas que na verdade leva as pessoas a uma reflexão de postura.
Como é que eles estão? Se eles estão cômodos ou se eles estão realmente fazendo o que Deus realmente quer? Olha só que subsídio, que coisa interessante você tem para trabalhar nessas lições. Você tem coisas demais aqui. Olha o que o texto diz, eu acho muito interessante. Olha, diz aqui ó, que eles estavam em uma situação angustiante, sem saída. Por quê? Porque simplesmente tudo o que faziam davam errado, não conseguindo o crescimento financeiro que até então vinham tendo. Ora, irmãos, eles estão na terra que mana leite e mel. Aqui, a terra que mana leite e mel, no sentido para eles, era uma terra física e material. Para nós, a terra que mana leite e mel, irmãos, está ligada a uma realidade espiritual. Porque a terra que mana leite e mel, as suas melhores frutas, a sua maior riqueza, não está embaixo, está em cima. Você lembra que quando eles entraram na terra, para poder espiar a terra, quando Moisés mandou eles irem, o que eles trouxeram? Eles trouxeram um cacho de uva grande, gigante. Uva, o vinho em si simboliza a alegria. E ele não é colhido embaixo, na terra é colhido em cima. Ou seja, a riqueza que esse povo precisa, que eles precisavam, o que nós também precisamos, está onde? Está em cima. Adentrar em Canaã é adentrar a presença de Deus. É saber que quando você entra na presença de Deus, você terá suprimento em todas as áreas da sua vida, mas o princípio é o princípio da submissão, o princípio do aprendizado, o princípio da assimilação da vontade de Deus. E isso só pode ser feito através da educação, através da leitura da Bíblia, através dos joelhos dobrados diante da presença de Deus, através da sensibilidade espiritual. Quem não observa esses critérios, esse caminho, se apostata, não cresce, distanciando-se de Deus, perde a noção da moral e, consequentemente, perde-se o prazer de viver. E, consequentemente, quando isso ocorre, irmãos, nós ficamos nas mãos do inimigo. Passamos a morar em cavernas. Aquilo que nós tínhamos de melhor, nós perdemos. Uma das coisas mais prazerosas que nós temos é o prazer de ter a nossa família bem agregada. O princípio está ali. E muitas pessoas têm perdido isso e nós não podemos perder. Precisamos trabalhar e investir melhor na nossa família. Eu quero te dar uma orientação em especial. Leve os seus alunos, seja ele pai, seja ele jovem, seja ele adolescente, seja ela mãe, a refletir no papel que eles estão fazendo dentro de casa. Se for filho, ser um bom filho para que os pais se sintam atraídos por aquilo que ele tem de bom no coração que vem da parte de Deus, com submissão, respeito, educação. Se for os pais, procure transmitir e inculcar na cabeça dos seus filhos a importância de ser cristão. Promova na sua casa um crescimento espiritual através de uma leitura bíblica em família, através de um sentar na mesa no momento da refeição, através das palavras que você diz como pai, porque o que você faz e as suas atitudes demanda muito a educação e o desenvolvimento dos seus filhos. E como filhos, você pode muito também influenciar os seus pais se você viver uma vida cristã autêntica. Nós precisamos disso, querido, porque senão nós caímos nas mãos dos inimigos. Muitas lares e muitas famílias e muitas pessoas que estão na igreja estão morando em cavernas. Caverna, querido, é sinal de escuridão, de isolamento. É o lugar onde você consegue enxergar a luz distante, longe, lá fora. É o lugar onde você está apalpando, mas você não sabe que está apalpando. Saia da caverna, venha para a luz. Assimile a ideia de trazer a palavra de Deus guardada no seu coração. Use justamente o Salmo 119, versículo 9 e 10, se eu não me engano, que diz: como purificará o jovem o seu caminho? Mas eu quero ousar e dizer aqui, como purificaremos nós, não somente os jovens, mas todos aqueles que estão na presença de Deus o seu caminho? E lá ele responde: observando a palavra de Deus. E aí
segue-se os versículos dizendo o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Fuja das garras do inimigo e tenha uma vida plena na presença do Senhor. Faça diferença na sua geração. Você, professor, motive os alunos a fazer a diferença na sua geração. Motive esses alunos a buscarem a presença de Deus. Porque aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, acha. E aquele que pede, recebe. Que Deus possa abençoá-los em Cristo Jesus.